gente vai continuar o que a gente estava vendo ontem. Então, não sei se deu tempo de vocês verem os vídeos da aula de ontem, mas ontem a gente praticamente viu a classificação de dois tipos de função. Uma é a função constante e a outra a função afim. Tá? Foram as funções que a gente trabalhou. Função afim é aquela função de primeiro grau. Tá? Só vou colocar aqui exatamente, vou falando aí. A função afim é uma coisa desse tipo, é uma função ax mais b. E a gente diz que essa função ela é de primeiro grau, porque o expoente aqui é 1 no meu x. Tá? Então é por isso que eu classifico ela como sendo de primeiro grau. Em geral, essas funções aqui, em geral não, é sempre, né? São retas. Então eu tenho retas crescentes quando esse meu valorzinho a ele é um número positivo. Tenho reta decrescente quando esse valor a é um número negativo. Tá? E se esse valor a é zero, no pior dos casos a gente tem que a função para qualquer valor de x é sempre b. Para essa classificação a gente diz que a função é constante. Tá? Não muda conforme eu troco x. Certo? Também o que a gente viu ontem, além de trabalhar com essas duas funções e fazer o gráfico delas e dar classificações, a gente trabalhou com raízes de polinômio. Que é quando eu determinar que um polinômio, para qual valor de x, esse polinômio ele vale zero. Tá? E aí tem uns exemplos de polinômio. Por exemplo, x ao quadrado mais 3. Isso aqui é um polinômio. Tá? O que caracteriza um polinômio? O polinômio vai ser sempre alguma coisa dessa forma assim. Ó. Vai ser uma constante, C1, por exemplo, x na 1, mais C2, x na 2, mais Cn, x na n, se isso aqui tiver uma potência n. Então, esses caras aqui tendo constantes que são reais, e esses valorzinhos aqui sendo sempre um número natural, seja positivo, pode ser fração, isso a gente chama de polinômio. Tá? E o que a gente viu ontem foi como calcular as raízes de um polinômio de primeiro grau e de segundo grau. Certo? Então agora, hoje a gente vai dar uma olhadinha, vai estender um pouco mais os conceitos que a gente viu ontem, aumentando o grau desse polinômio. Os polinômios que a gente viu ontem foram os polinômios de grau 0, que é a função constante, polinômio de grau 1, que é a função afim de primeiro grau, né? E hoje a gente vai trabalhar com o polinômio de grau 2, que é a função quadrática. Certo? São as parábolas. Então a função quadrática, a cara dela, em geral, é uma coisa desse tipo. Ó. Pega dois constantes, a, b e c, são números reais. A função ela é quadrática se ela tiver esse formato aqui. Ó. Ax quadrado mais bx mais c. Estão lembrados como é que o gráfico de uma função assim? Não são retas, né? São isso, são parábolas. São coisas assim ou coisas assim. Tá? Então a gente vai olhar para esses gráficos, essas funções aí. Certo? Uma coisa legal que vocês vão ver aqui que está se repetindo é que o domínio de uma função desse tipo também é todo conjunto real. Ou seja, eu posso colocar qualquer valor de x aqui dentro e consigo calcular aquela soma ali. Certo? Não tem nenhum problema com o domínio. Bom, em geral, pessoal, o domínio de qualquer polinômio é sempre todos reais. Não tem nenhum ponto onde eu não consigo calcular a função. Certo? Isso pode ser uma questão teórica de vestibular. Tá? Segundo, como é que a gente calcula as raízes de um polinômio de segundo grau? Foi o que a gente viu ontem. Tá? Se eu tiver alguma coisa desse formato, qual é o x que eu coloco aqui dentro que me resulta em zero? Isso que quer dizer a raiz de um polinômio, a raiz da função. Certo? Então, para a gente encontrar um valor x que eu coloque aqui e dê zero, esse x tem que ter esse formato aqui. Ó. Tá? Onde esses númerozinhos aqui que estão aqui nessa expressão, eles são as constantes que estão lá na minha função, no segundo grau. Isso aqui a gente chama de fórmula de Bhaskara. Né? Então, lá no ensino médio, vocês devem ter se deparado com
com isso aqui um momento na vida de vocês e garanto que foi muito chato de aprender, decorar e acabar não servindo para nada. Aqui para nós a gente vai tentar dar um pouco mais de up nisso aqui para não ficar tão jogado, porque vai ser bem importante para todo o curso. Tá? A gente vai acabar se deparando com isso aqui várias vezes, certo? Só que assim, ó, um erro comum que é normal, tudo que aluno faz, que é o seguinte: enxerga uma expressão desse tipo assim, ó. Assim, f de x igual a isso aqui. Aí a pessoa já pega e já olha isso aqui, aí pensa o seguinte: eu tenho que fazer básica. É um erro fatal. Chega a ser mortal, assim. Por quê? Eu estou dizendo que a lei da função é isso aqui, certo? Eu não estou pedindo qual é a raiz da função. Certo? Quando eu pedir a raiz de uma função de segundo grau, o que tem que fazer? Usar a fórmula de Bhaskara. Mas, por exemplo, está pedindo a imagem dessa função, o domínio dessa função. Onde essa função é crescente ou é decrescente, não tem nada a ver com Bhaskara. Não é porque eu tenho um x ao quadrado aqui que eu vou sair usando aquilo lá. Tá? Tem que ter significado no que vocês querem, certo? Então, não cair em pega-ratão aí quando aparecer uma coisa desse tipo, já sair colocando naquela fórmula lá e achar que resolveu tudo. Tá? Não funciona. Então, vamos lá. Isso aqui serve só para calcular quando que a minha f de x ela vale zero. Tá? Ok. Bom, basicamente esses pontos, na verdade são dois, o x1 e o x2, eles são os pontos onde a função ela cruza o eixo x. A gente chama isso aí de raiz. Não sei nem como é que é o gráfico de uma função desse tipo, por enquanto. Tá? Mas sei que lá no eixo x, essa função ela vai cruzar duas vezes. Ela possivelmente vai cruzar num ponto que eu vou chamar um ponto x1 e um outro ponto que eu vou chamar de ponto x2. Certo? Ou seja, quando eu pegar esse x1 e calcular a f dele, tem que dar zero. Quando eu pegar o x2 e calcular a f nele, tem que dar zero. Isso porque eles são raízes da minha função. Certo? Então, ó, de novo, quando eu calcular a f de x1, isso tem que ser igual a f de x2 e tem que dar zero. Porque eles são raízes. Certo? Bom, é bom a gente praticar isso aqui com mais facilidade, tá? Então, ponto onde a função cruza o eixo x é a raiz, é a fórmula de Bhaskara. Agora, ponto onde a função cruza o eixo y é justamente aquilo que a gente fez na aula passada. Para saber onde cruza no eixo y, eu vou zerar o eixo x e o ponto que eu estou procurando está sobre o eixo y. Certo? Então, para zerar o eixo x, eu calculo a função para quando x é zero. Então, eu vou calcular a função aplicada no ponto zero. Onde tem x, eu substituo por zero aqui na expressão. Isso vai acabar dando zero. Isso também só me sobra o c. Então, aqui acaba gerando um ponto. Agora, sobre o eixo y, tá? Sei lá, vai ser um ponto talvez aqui, ó. Esse pontinho aqui é o pontinho C. Veja que depois que a gente for montar o gráfico, a gente vai juntar essa informação com essa informação aqui, ó. E a gente vai saber onde o gráfico passa no y e onde o gráfico passa no x. Tá? E depois, sabendo que o gráfico disso aqui é uma parábola, barbada a gente tem que fazer o gráfico da função, né? Para qualquer função quadrática. Certo? Então, resumindo, né, o gráfico dessa função f ela é uma parábola e ela se diz voltada para cima quando esse meu a é maior que zero. Voltado para cima quer dizer que é o u, né? O gráfico é uma coisa desse tipo. Professor, como é que eu sei que o gráfico é uma parábola? Se eu não me lembrar na hora. Estou com essa função lá, não sei que é uma parábola. Faz uma tabela. Né? Pega o valor de x, calcula a f de x. E aí eu vou fazer uma tabelinha para valores de x e y, né? Aí eu vou gerando pontinhos, vou ligando esses pontos e estou vendo que aquilo ali está formando uma parábola. Tá? É uma estratégia, por caso não lembrar, que é o gráfico de uma função de segundo grau, é aquela coisa ali. Certo? Agora, se esse meu valorzinho a aqui ele é um valorzinho negativo,
Quer dizer agora que a minha boca da parábola está voltada para baixo. Certo? Então, um gráfico assim. Bom, o que acontece quando meu A é zero? Se eu zerar meu A. Se eu zerar meu A, vai ficar zero vezes x quadrado, né? Vou ficar só com aquilo ali, bx mais c. E aí a gente recai numa função de primeiro grau. Tá? Porque daí o grau maior do polinômio aqui nesse caso vai ser 1. Vamos botar numa função de primeiro grau. O gráfico não é mais uma parábola, o gráfico é uma reta. Tá? E vai depender de ser uma reta crescente se esse cara é positivo. Se esse cara é negativo, a reta é decrescente. Se der o azar também de o B também ser zero, aí eu vou ficar só com C. E o gráfico vai ser uma reta horizontal. E esse valor C é onde está passando a reta. Por exemplo, C igual a 2, vai estar acima do x. Vai estar uma reta de fora a fora lá no y igual a 2. Tá? Bom, até aqui foi mais ou menos o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando olhar para uma função do segundo grau e ver onde é que ela cruza nos dois eixos para tentar fazer o gráfico dela. A princípio é isso. Certo? Uma coisa importante que tem nessa função, e ela é muito usada no dia a dia, é que essa função aí, para modelar problema físico, por exemplo, ela é bem útil porque ela tem uns pontinhos que são os caras para nós. São esses caras aqui. Isso aqui é chamado de vértice de uma parábola. O cara onde está lá bem na pontinha do ULA, encostando, tanto quando o ULA está para cima quanto ele está para baixo. Certo? Se eu olhar os valores de uma função, tem o gráfico aqui, né? Vou fazer o gráfico de uma parábola assim. Y. E aqui, x. Tá? Aí eu quero encontrar qual é o menor valor dessa função. Onde é que está o menor valor dessa função? O menor valor da função é eu olhar aqui, ó, pegar um x, ó, aí tem um y aqui. Ó. Aqui é o valorzinho y desse x aqui, certo? Agora vamos dizer que eu consigo um outro x, vou chamar de x', onde eu levo ele no gráfico da função, ele vai me gerar um outro y'. Agora esse outro y' é menor do que aquele cara. Então conforme eu for me aproximando do zero, eu vou ver que minha função ela diminui até chegar no valor zero. Então o menor valor que minha função pode alcançar está exatamente aqui. Depois quando aumentar o x, a função ela começa a aumentar de novo. Então eu sei que ali, naquele cara ali, é um mínimo da minha função. Tá? A mesma coisa ocorre se eu tiver a parábola voltada para baixo. Aquele pontinho ali que está sobre o meu eixo x e y, ele é o vértice e é onde a função alcança o maior valor possível para qualquer x. Por exemplo, se eu pegasse um x aqui, ó, aqui não vai sentir, aqui é mais próximo. Se eu pegasse um x aqui, eu ia levar ele no gráfico e ia ter esse valorzinho de n de função para ele. Se eu pegasse um outro y mais perto do zero, agora eu ia ter um valor y um pouquinho maior do que o anterior. E aí eu vou caminhando até eu chegar aqui, onde é exatamente o maior valor da função. Certo? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de o máximo da minha função. Então ela tem o maior valor dela. Isso aí vai ser bem útil quando a gente for calcular a área. Quando a gente for estudar geometria. E, por exemplo, eu quiser cercar um local e querer determinar qual é a área daquele local. Certo? A área vai ser uma função quadrática, se for um quadrado, por exemplo. Um quadrado é lado vezes lado, o seu lado é o quadrado. E conforme aumenta meu lado, aumenta a minha área. Imagine que eu tenho um quadrado, tenho lado L, e a área de um quadrado é A igual a L quadrado, certo? Ou eu posso dizer que essa minha A, ela é uma função do lado. Ou seja, conforme eu aumento o meu lado, consequentemente aumenta a minha área. Qual é o maior valor que eu posso ter aqui, né? É no vértice daquela parábola. No menor valor, né? Desculpa. É no vértice da parábola. Tá?
Então, nessas aplicações que a gente vai ver um pouco de função de segundo grau, certo? Então, para calcular esses caras, como é que eu faço? Tem uma formulinha para a gente calcular quais as coordenadas desses caras aqui, que são os vértices da parada. Tá? Se eu quero calcular quem é a coordenada x do vértice, eu pego e faço a formulinha, menos b sobre 2a, isso me gera o x do vértice, me gera um número. Para calcular o y, é só pegar esse número, que é um x, colocá-lo na minha função, ele transforma num y. Aí eu tenho uma coordenada x e y, certo? E aí isso aí gera uma coordenada x do vértice e y do vértice, que é um desses dois pontos aqui, certo? Agora a gente vai sair de toda essa teoria, tudo até agora é muita teoria, e a gente vai fazer exemplo, tá? Para fazer gráfico de parada. Então a gente vai ver vários gráficos, gráficos deslocados, gráfico onde não passa num eixo, onde passa em outro, certo? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Falei bastante, né? Não, se vocês tiverem, pode perguntar, não tem... Vocês querem esperar os exemplos, né? Então tá. Vamos fazer exemplo disso aí. Deixa eu criar alguns. Ainda pergunta, né? É que primeiro que para te começar o conteúdo, tu tem que começar da teoria, né? Não adianta. Infelizmente. Então agora vamos olhar para o gráfico dessas funções, né? Então, exemplo. Desenhe o gráfico das funções a seguir. Vamos deixar um por quadro. Fica mais dinâmico. Vamos tentar olhar para essas funções agora e tentar desenhar o gráfico delas. Certo? Tá. Assim, ó, antes da gente começar, uma pergunta. Qual é o domínio daquela primeira função ali? Isso vai fazer vocês exercitarem a primeira coisa, né? O que é o domínio de uma função? Oi? O domínio é sobre o eixo x. Tá? Mas o domínio é o seguinte, ó.
para quais valores da variável x eu consigo calcular a f de x. Tem algum valor x em especial que eu substituir ali eu não consigo calcular a função? Essa é a ideia do domínio. Tu quer botar um número ali no lugar de x? Na verdade, a gente quer saber quais são os números que eu posso colocar ali no x. Não. Se existe algum que eu não posso. Acho que pode todos, não? O que vocês acham? Pode todos? Todos reais, né? Lembrem sempre daqueles exemplos que eu dei para vocês, ó. Se eu tivesse uma g de x igual isso aqui, ou uma h de x igual isso aqui. Aqui eu não posso calcular o valor quando x vale zero, porque 1 sobre zero não existe. Então zero não está no domínio. Aqui eu não posso calcular para nenhum x negativo, porque eu não consigo tirar a raiz quadrada de um número negativo. Então também não está no domínio valores negativos de x. Certo? Então quando eu estou olhando para aquilo lá, eu quero saber aonde que eu posso calcular aquela função. Em qualquer lugar. Para qualquer valor x que eu coloco ali, eu consigo pegar esse valor, elevar ele ao quadrado, somar mais duas vezes ele e somar com 1. Não tem problema nenhum em fazer isso. Tá? Qualquer uma dessas funções, o domínio é todos reais. Não tem nenhuma restrição. Tá? Eu quero que fique isso aí bem claro para vocês assim, ó. Um polinômio, esses 4 aí são polinômios, o domínio é todos os reais. Não tem nenhum valor x que eu coloque ali que não dê para calcular. Todos vão dar. Tá? Significa que qualquer x que eu pego lá no meu eixo eu consigo calcular a função. Certo? E tu vai substituir por qual? Nenhum. Nenhum? Não, eu posso ficar fazendo isso aqui tipo até morrer. Porque não vai ter nenhum que eu não vou poder calcular ainda. Qualquer coisa que eu pegar ali, eu boto ali e calculo. Tá? Agora, qual é o próximo passo? Né? Isso é uma parábola. Voltada para cima ou ela é voltada para baixo? Para cima. Ela é para cima, né? Porque aqui é como se eu tivesse meu A, e meu A é 1. E o meu A sendo igual a 1, ele é maior do que 0. Todo mundo concorda? E se ele é maior que 0, o gráfico é voltado para cima. Tá? O que a gente viu aqui anteriormente. Então eu já sei que o gráfico que eu estou olhando é uma coisa assim. Tá. Agora eu vou ter que achar onde é que esse gráfico... Vamos começar pela parte mais fácil. Onde é que esse gráfico ele cruza nesse eixo Y? Qual é o ponto? Ele vai ter algum ponto aqui. Sobre esse eixo ele vai passar em algum lugar. Como é que a gente determina? Olha, para ver onde ele passa nesse eixo, eu teria que fazer o seguinte, fazer esse x virar 0. Aí quando esse x virar 0, eu reduzir todo esse eixo a alguma coisa aqui e vou descobrir qual é o valor y onde está cruzando. Tá? Então, para saber onde cruza em y, eu faço o meu x igual a 0. Então, o que eu vou calcular? A f no ponto 0. Quanto é que dá? 1, né? Se eu substituir ali na função, onde tem x e eu colocar 0, só o que vai sobrar é o número 1. Então, isso aqui acabou de me gerar uma coordenada. Que coordenada é essa? Coordenada quando o x vale 0 e o y vale 1. O x vale 0 e o y vale 1. Aqui eu sei que passa a função. Tá? De novo, sempre vai funcionar isso para qualquer função. Quero saber onde cruza nesse eixo, eu faço o x igual a 0. Tá? Ok. Agora, para saber onde cruza o eixo x, eu vou ter que fazer o contrário, né? Eu vou ter que fazer o y igual a 0. Só que quem é o y? É a própria f de x, né? E a f de x é essa expressão, então eu vou ter que fazer essa expressão igual a 0. Ou seja, eu vou querer descobrir quando que isso aqui é igual a 0. O que eu faço? Agora tem que fazer Bhaskara, né? Isso aí é querer
querer saber as raízes dessa equação. O x1 vai ser igual ao x2 e vai ser igual a 1. Façam depois para conferir. Tá? Deixa eu ver se é mesmo. Ao quadrado, que é menos 1. Isso. Essa daqui? É, tem a boca ali, ó. Feio? Ó, a função vai fazer o seguinte, ó. Eu sei que ela, como ela é côncava para cima, ela está fazendo isso aqui, ó. Certo? Tá, então se ela faz isso, o outro lado dela vai fazer isso aqui, ó. Tranquilo? Agora vamos dar uma viajada na maionese. Como é que é o nome daquele ponto ali? O eixo? Aqui, esse aqui. Ele está sobre o eixo. É o vértice. O vértice da parábola. Ou seja, é o menor valor que a função assume aqui. Tá? Lembra que a gente tinha uma expressãozinha agora no último quadro que eu tinha colocado, que era para calcular o x do vértice. Aqui eu já estou vendo que o x do vértice é menos 1, tá? Não precisa, é desnecessário. Só para a gente conferir. Seria menos b sobre 2 vezes a. Tá? Para aquela forma. Então vamos ver se funciona. Menos b vai ficar menos 2, dividido por 2 vezes 1. Quanto é que dá isso aqui? Menos 1, exatamente aquele cara ali. Tá? Se eu quisesse saber qual é a coordenada y do vértice, aqui eu estou vendo que é 0, tá? Mas se eu não soubesse, eu ia pegar e calcular a f do x do vértice, que era o que tinha ali no quadro anterior. Então eu ia pegar e calcular a f de menos 1. Calcular f de menos 1 é pegar aqui onde tem x e substituir por menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 1. Menos 1 ao quadrado fica 1, somado com esse aqui fica 2. 2 vezes menos 1 fica menos 2. Aí quando eu somo isso aqui, dá 0. Pronto. Tá? Então a gente fez o gráfico, verificou quais são as coordenadas do vértice. Isso aqui a gente chama de o y do vértice. Tá? Então esse pontinho aqui, ele tem o x igual a menos 1 e o y igual a 0, que é o vértice da parábola. Certo? Ok. Vamos olhar agora para um caso um pouquinho mais diferente. A gente ainda não viu, mas eu recomendo a vocês que vocês deem uma olhada nisso aqui, ó. Fatoração de polinômios. Podem olhar vídeos na internet. Polinômios. A gente vai voltar nesse assunto em algum momento, certo? Só que pra gente não perder tempo, não ter que sair de funções, ir para aquilo ali, daqui a pouco voltar. Então, se vocês tiverem tempo durante a semana, deem uma pesquisada sobre fatoração de polinômios. Tá? Que é uma forma de enxergar isso aqui como sendo aquilo ali. É só uma outra forma de enxergar. Porque aqui eu sei fácil quem é a minha raiz. É onde a expressão aqui vai zerar. Quando x é menos 1, menos 1 mais 1 é 0. Então, menos 1 é uma raiz. Vamos olhar para aquela outra funçãozinha. Agora, essa função aqui, de novo, tá? Ela vai ser uma parábola voltada para cima, porque o meu valorzinho a ali é igual a 1. Tá? Então aqui, o meu a ele é igual a 1, que é maior que 0, então a função tem esse gráfico aqui. Tá. Agora, só para desenhar no plano, eu preciso saber onde cruzam os eixos. No eixo y e no eixo x. Ó, deixa eu dar uma olhada no que a gente fez aqui e o que a gente tem lá. Como é que eu descubro onde cruza em y?
fizer x igual a 0 na minha função, vai cruzar onde? 6. Negativo, né? O 6 negativo. Então ele vai cruzar aqui, ó. Menos 6. Porque aqui eu tenho gráfico da função. Ele passa por ali. Tá. Eu sei que o gráfico já é uma coisa assim, sabe? Se eu tivesse que chutar uma alternativa lá numa questão, a alternativa mais sensata seria chutar uma coisa desse tipo aqui, ó, que aparecesse lá. Certo? Só eu teria que ter certeza de quem são esses pontos aqui, ó, onde está cruzando a função. São as raízes, né? Como é que eu faço? Descobrir as raízes, põe na fórmula de Bhaskara. Tá? É saber quando a tua f de x ela vale 0. Então, nesse caso aqui, vai ser menos 3 e 2. Tá? Podem fazer a Bhaskara depois, confiem. É porque eu já tinha montado o exemplo. Não, e outra coisa, tem um negocinho que diz que é assim, ó. Deixa eu ver se eu sei. A soma desses dois caras tem que dar aquele ali. Ó, se eu somar menos 3 com 2, fica menos 1, né? Daquele ali. E menos o produto dos dois tem que dar aquele ali. Ó, o produto dos dois dá... Não, tem que ser mais o produto dos dois. Ó, o produto dos dois dá menos 6, né? Tá ali. Então é a soma e o produto. Tem uma formulinha. Só que essa formulinha só vale quando eu tenho 1 aqui na frente do x quadrado. Se tivesse 2, a gente não vale. Ok? Isso aí foi. Essa outra aqui é tranquila também. Ela vai cruzar no 2, porque quando eu faço meu x igual a 0, minha função ela cruza no 2. É uma parábola côncava para cima. Não sei que o gráfico dela vai fazer uma coisa assim ou fazer uma coisa assim. Agora basta descobrir as raízes dela. Tá? Vamos lá. Deltinha. Ah, uma coisa, eu não falei delta, né? O delta é... Eu acabo fazendo com delta, menos b sobre 4... b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Que é o que tem dentro da raiz lá. Ó, jeito de falar. Tá? Então vai dar 9 menos 4 vezes 1 vezes 2. Delta dá 1. O x vai ser menos b, mais ou menos 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2 dá 1. Então ele cruza aqui, ó, no 1 e no 2, ó. Aí de novo, ó, naquele esquema, ó, o produto deles dá 2. E é menos a soma, ó. Menos a soma vai dar menos 3. Se eu quisesse calcular o x do vértice aqui, ó, e o y do vértice, era tranquilo, né? Porque daí eu faço o x do vértice é menos b sobre 2a. Então vai ser 3 dividido por 2. Ó, aqui eu conto 3 meios, que é 1,5, está ali entre 1 e 2. E aí, se eu pegar esse 3 meios e substituir aqui no gráfico na minha função, aqui na lei, eu vou achar o y do vértice. Vocês podem fazer depois. Tá, e só esse último aqui, ó. Onde é que ele cruza em y? Não vão sair enquanto não. Bah, nunca mais tem. Vou fazer uma gincana. Onde é que ele cruza em y? No 25, isso aí. Ele
Cruza no 25 por quê? Porque eu vou fazer o x igual a 0. Então eu faço x igual a 0, fica 0 ao quadrado mais 25. Cruza no 25. Onde é que ele cruza no x? Aí eu teria que fazer isso aqui, ó, x ao quadrado mais 25 igual a 0, né? Aí eu posso isolar o x e tirar a raiz quadrada, né? Mais ou menos raiz de menos 25. Dá para calcular isso aí? Não, né? Com uma raiz de um número negativo. Então, o que acontece? Não tem raiz. Opa, não tem raiz. O que quer dizer que não tem raiz? Não está passando por esse eixo aqui, ó. Está só lá em cima. Tá, beleza, ele está lá em cima. Mas ele tem um vértice, certo? Qual é o vértice dele? Ó, só a gente calcular quem é o x do vértice. É menos b sobre 2a. O a ali é 1, né? E o b é 0. Então fica 0 dividido por isso aqui dá 0. Então a coordenada x do vértice é 0. Certo? A coordenada y do vértice é calcular a f desse x aqui. Que é calcular a f de 0. Só que a f de 0 a gente já calculou. E dá 25. Opa, tá aqui, ó. Gráfico da 25. Isso é como se fosse a prova real do negócio. Esse negócio do vértice. Pode ser. Nesse caso, sim, né? Claro, que se eu tenho uma coisa mais deslocada, eu posso ter tranquilamente uma parábola assim, ó. Aqui, ó. Ela não cruza nenhum y. Não, cruzar ela cruza, né? Em algum momento lá no infinito, lá, quando isso aqui crescer, uma hora vai ter que passar. Tá? Só que pode ser um cara muito grande. Só que aqui, igual, eu vou ter que calcular uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice. E a gente bota uma forma e vai. Faz essas continhas aí. Tá? O que a gente não viu foi só a parábola côncava para baixo, né? Mas é a mesma coisa do que as outras, só vai ter um sinalzinho de negativo ali na frente. Tá? Então, fora isso, não tem nada extraordinário. Okay? Gostaram das funções quadráticas? Eu não lembrava disso. Não sei se vocês estão lembrados. Na primeira aula, a gente teve uma aula de revisão de fazer continha, né? A gente fez continha de somar, de dividir, número com vírgula, como dividir número com vírgula. E, claro, isso aí é sempre importante pra gente, né? Eu tô lá no mercado, lá, eu tenho, sei lá, R$ 2,55 e eu quero comprar um objeto que custa, sei lá, 60 centavos, como é que eu faço a divisão? Se não tem uma calculadora, eu faço lá na mão. Não, óbvio que não, né? Nós não vamos fazer na mão. Mas supondo uma coisa bem hipotética. Então é legal de vocês sempre manterem isso aí com vocês, né? Saber como operar no número decimal. Outra coisa que a gente viu foi como a gente calcular a potência de número, certo? Levar números em potência, por exemplo. Como eu calculo 2 ao quadrado, como eu calculo 1/3 na quinta. Tá? A gente trabalhou com frações e potências dessas coisas. Foi na primeira ou na segunda aula, se não me engano. Tá? Então a gente teve essa noção de como calcular potências, certo? E a gente vai retornar um pouco isso agora, porque a gente vai trabalhar com um tipo de função em que requer que a gente tenha esse conhecimento sobre como calcular potências de números. Tá? Além dessa função agora de segundo grau, a gente vai entrar nas funções exponenciais, tá? Onde a gente vai calcular exponenciais e logo depois logaritmos. Tá? Mas é bem tranquilo, eu acho. Aqui encerrou mais um
pode fazer outra prova disso aqui. Certo? Eu acho que é bem tranquilo. A gente pode... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar para vocês essa prova final de semana. E aí vocês podem... Deixa eu ver onde é que fica bom. Vocês já vão me entregar uma na sexta, né? Seria dia 17. Tá. Então vamos deixar essa prova aí para vocês me entregarem na outra sexta, dia 24. Tá? Então eu mando ela até o final da semana e vocês têm um período aí para fazer. Também vai ter as instruções lá de como é que vocês procedem para fazer a prova, tá? Então a prova 2 vai ser para entregar dia 24 do 6. 24 do 6? Deixa eu ver se foi isso que eu... exatamente. Na sexta-feira. A provinha 2. Então a provinha 2, o que cai? Funções. Função par ímpar. Vamos lá. Crescente. Decrescente. Tá? Domínio. Imagem. E depois função constante, função afim, função, dá pra ver como a gente já viu bastante coisa, quadrática. Então, assim pessoal, se vocês tiverem dúvida durante as aulas, parem e me perguntem, porque assim, a gente está andando com a matéria, tá? Então, a gente viu bastante coisa, tá? E agora a gente vai abrir um leque maior ainda, que é trabalhar com função exponencial e função logarítmica, que só por isso já é um monte de coisa que a gente vai estar mexendo, tá? Ok? Então, esse é o conteúdo dessa provinha. Certo? Temos 45 minutos. Podia dar mais uns exemplos, né? Exemplo. Isso é bem real, eu não lembrava desse aqui. Que tipo de exemplo? Talvez repetir de novo. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que então para ficar melhor, por exemplo, assim, que tipo de exemplo que eu podia colocar? O ideal seria se tivesse um problema que falasse isso. Como assim? Agora, um problema, um vestibular, uma coisa do tipo. Será que não tem Na apostila? É, mas até procurar. A gente achar. fazer? É. Então eu acho que era mais fácil trazer no início da aula que vem. E porque ainda vocês vão ter, depois da aula que vem, vocês vão ter 4 dias para fazer a prova. Então vocês vão ter visto até mais exemplos. Eu acho que é bom essa. Tipo assim, eu olho e eu lembro que eu já tive, mas eu não lembro como. O que tu tem que decorar, na verdade, decorar não, na verdade é aprender, né? Tem que fazer, né? Não é esse monte de conta que a gente faz, mas por que a gente faz? Não é como, mas o porquê. Como fazer, tem até novembro lá para aprender. Tá? Mas o porquê é mais importante. Por que a gente faz isso? Por que a gente olha para o domínio, uma função? Por que a gente está interessado em saber onde cruza nesses eixos para fazer o gráfico? São coisas desse tipo que a gente tem que se perguntar o porquê. Vou ver uns vídeos, então. É sempre o que puder complementar, né? Com certeza. Vamos dar uma olhadinha então em função exponencial.
exponencial. Então, uma função do tipo f de x igual a na x. Agora sim, a gente vai ser bem construtivo, não vai ser que nem as outras que eu vou dizer que é do Mink, que é mais, a gente vai construindo conforme a gente for fazer. Vejam que é assim, ó. A primeira coisa que vocês já podem assimilar é que aquela funçãozinha lá, ela não é um polinômio. Tá? Polinômio teria alguma coisa assim, ó, uma constante vezes uma variável, mais outra constante, vezes outra variável, sei lá, assim. Seriam coisas desse tipo, né? Um polinômio b de x. Só que ali a gente não tem o x aqui embaixo. O x ele está lá em cima. Veja que aqui em cima o que a gente tinha antes eram números. A gente viu o x na zero, que é a função constante, o x na 1, que é a função afim, e o x ao quadrado, que é a função quadrática. Agora esse aqui, o x está aqui em cima. Então esse tipo de função não é polinomial. É uma função onde a variável está no expoente. Como a variável está no expoente, a função ela é dita exponencial. Certo? Então a gente pode fazer o gráfico dessa função, e é bem tranquilo de fazer. Tá? Olhando algumas coisas. Por exemplo, assim, ó. Será que essa função ela cruza no eixo y? Vocês vão ver que, de novo, é a mesma metodologia sempre. Para saber onde a função ela cruza no eixo y, eu vou fazer o quê? Vou fazer o meu x igual a zero, né? Calculo f de zero. A na zero vale quanto? A é um número. É verdade. Qualquer número elevado na zero é 1. Então esse cara ele cruza aqui no 1. Tá? Em particular, esse a aqui, ele tem que ser um cara que seja diferente de zero, né? Senão teria 0 na 0. 0 na 0 não é verdade que é 1. Tá? Ok. Tem que ser diferente de 0. Beleza. O que mais que a gente pode tentar descobrir aí? Se o meu A ele é maior que 0, f é crescente. Poxa, como é que eu sei disso? Não precisa decorar. Imagina que é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um número, sei lá, 2 na x. Tá? Aí eu vou dizer para vocês, o gráfico desse negócio aqui é crescente. Ali, pelo que eu coloquei, o meu A é o 2 e o 2 é maior que 0, então isso vai ser crescente. Mas olha só. Vamos ver que de fato é crescente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabela para x e outra para y. Vamos supor que eu pegue x igual a 0. Se eu pegar x igual a 0, 2 na 0 é quanto? É 1. Se eu pegar o x igual a 1, 2 na 1 é 2. Se eu pegar o 2, 2 na 2 é 4. O que está acontecendo? Isso aqui está formando pontos, né? Ponto 0, 1, ponto 1, 2, ponto 2, 4. Conforme eu aumento o valor de x, está aumentando o valor de y. Então essa função ela é crescente. Certo? Vamos supor que agora eu pegasse um valor negativo, tá? Vou pegar x igual a menos 1. Ó, pela analogia agora o valor tem que decrescer, né? Estou pegando um número menor do que esses todos esses, então tem que ser menor do que esses caras. Quanto é que é 2 na menos 1? 2 na menos 1 é 1 sobre 2. Propriedadezinha de fração que a gente viu. Tá? 1 sobre 2 é quanto? É 0,5, né? Ó, esse cara vem antes aqui e esse aqui também, ó. Então não interessa se eu pegar o valor negativo ou o valor positivo, os valores que eu estou obtendo estão sempre crescendo. Tá? Então essa minha função ela é crescente.
Aquele meu A ali é positivo. Tá? Melhor ainda, vamos fazer o seguinte, vamos botar ele maior que 1. Então o gráfico dessa função é uma coisa desse tipo assim. Tá? Quando o teu A é maior que 1. Então A na X, o gráfico é aquilo ali. Ah, professor, como é que eu sei, tipo... Não sei, chegar na hora da prova, como é que eu vou saber que o gráfico desse negócio é aquilo ali? Tá lá, ó, tabelinha. Será que funcionaria aquela tabelinha? A gente pode tentar, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Se eu pegasse esse ponto aqui, ó, o 0 e o 1, né? Aqui. Depois pego o ponto 1 e o 2. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Ponto 1 e aqui o 2. Aí depois tu pega o ponto 2. Aí tu vai ter o ponto 4. 4 aqui, ó, desculpa. Aqui vai ter um pontinho. O que está acontecendo? Aqui está subindo, ó. Exatamente como aquilo lá. Mas está um pouquinho mais aberto, tá? E aí depois quando eu peguei um valor pequeno, menos 1, ó. Quanto é que deu o meu y? Ah, deu 0,5, quer dizer que ele diminuiu aqui, ó. Aqui deu 0,5, ó. E se eu continuar fazendo, ele vai sempre fazendo isso aqui, ó. Pronto, fiz o gráfico da função. Então não precisa decorar, tá? O que eu quero que vocês saibam na hora de fazer o gráfico, de analisar lá na prova, é pegar valores, colocar na função e tentar mais ou menos saber para onde está indo isso aí. Tá? O principal não é saber, assim, ó, eu acho que é meio até impossível, enquanto tem coisa que você vai estudar, saber de tudo isso aqui. Tá? Mas o que é legal? Saber que o gráfico de uma função constante é uma coisa assim. Saber que o gráfico de uma função afim ou é isso ou é isso. O gráfico de uma quadrática ou é isso ou é isso. O gráfico de uma exponencial é isso. Tá? Esse tipo de coisa que vocês têm que ter na mente de vocês. O resto vocês vão aprendendo com o tempo. Tá? Então, se o A é maior que uma função é crescente, então aqui também o domínio dela é todo os reais. Vocês têm uma ideia de como é que é a imagem dessa função olhando para o gráfico? Onde é que fica a imagem da função? Ela não fica no x, né? Ela fica lá no y, lá no eixo y. Então, uma primeira pergunta que eu faço para vocês. Eu posso ter valor y ali negativo? Olhando para o gráfico. Eu estou vendo que o valor x eu consigo pegar um x negativo. Eu vou ter um y para ele. Tá? Mas agora, vai ter algum momento que a função ela vai assumir um valor negativo? Não. Nunca, né? Vocês podem ver que se mesmo pegando um cara negativo, o valor ainda é maior que zero. Então significa que a imagem da função está acima do y igual a zero. Tá? Se eu fosse usar aquilo que a gente viu lá em intervalos, como é que seria a imagem dessa minha função? A imagem da minha função ela seria aberta no zero até mais infinito. Então, ela é aberta no zero porque ela nunca chega no y igual a zero até mais infinito. A função está sempre crescendo. Ok? Então está aí a função exponencial crescente. Agora vamos dar uma olhadinha para a mesma função exponencial, agora considerando o caso onde ela é decrescente. Então f é decrescente se o meu a está entre 1 e 0. Isso não é decrescente. Ó, pensa num número que está entre 0 e 1. Sei lá, 1 meio. Vamos supor que a nossa função ela seja a seguinte, seja essa aqui, ó, 1 meio elevado a x. É uma função exponencial. Eu sei que ela é porque a minha variável x está no expoente. Ela é exponencial. Tá? Ela não é crescente. Porque para ser crescente,
ter a condição, o meu A tem que ser maior que 1. E 1 meio é menor do que 1. Certo? Como é que eu sei disso aí, pessoal? Se eu não sei esse negocinho, essa regrinha, como é que eu descubro que ela é decrescente? Faz a tabela. Pega uma tabela x e y. Tá, vamos começar mais ou menos daquele mesmo jeito ali. Ó. Pega x igual a 0. 1 meio dá 0 é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Agora, se eu fizer x igual a 1, quanto é que é o y? 1 meio. Fica 1 meio na 1. Ó, 1 meio é 0,5, tá? Fazendo decimal. Agora, se eu pego x igual a 2. X igual a 2 fica isso aqui elevado ao quadrado, que é 1/4. 1/4 é 0,25, metade daquele lado. Agora, vamos ver se eu pego 3. X igual a 3. Fica esse cara elevado na 3. Fica 1/8. 1/8 é a metade desse cara aqui, então é 0,125. O que está acontecendo? Perceba esse comportamento. Conforme eu estou aumentando o valor de x, o valor de y está diminuindo. Então isso é um indício de que essa função ela é decrescente. Não preciso decorar essa regrinha aqui. Muito menos aquela lá. Basta eu fazer a tabela, que eu estou vendo como é que ela está se comportando. Aqui eu estou pegando o valor de x, estou aumentando, e a função está decrescendo. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, essa função, primeiro que ela cruza no meio, certo? Porque quando eu faço x igual a 0, desculpa, x igual a 0 ela cruza no 1. Ela cruza no 1. E o que acontece? Ao invés do gráfico dela ser assim, está um pouquinho diferente agora. Tá? Vamos ver. Ó, quando x vale 1, a função vale 0,5. Tá, metade. Ó. Então tá aqui. Ó. Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto. Quando x vale 2, vale a metade daquela distância ali. Ó. Vamos supor que está mais ou menos aqui. Quando x vale 3, está um pouquinho mais perto. Ou seja, essa função está fazendo isso aqui. Ó. Ela nunca encosta nesse eixo. Olha, é só pegar esse cara aqui e fazer esse ponto. Pá, com ele. Certo? Quando tua base, que é o A, está entre 1 e 0, a função é decrescente, ela tem esse comportamento. Ó. Eu estou aumentando o x e a função está decrescendo. Aqui eu estou aumentando o x e a função está crescendo. Certo? Então, a exponencial para o caso em que ela é crescente e para o caso em que ela é decrescente. Tá? Aqui é a mesma coisa, certo? O domínio dessa função é todos reais. Para qualquer valor de x eu consigo calcular f de x. E a imagem dessa função é no y. E eu vejo que ela quase alcança o zero. Como ela quase alcança o zero, é aberta no zero. Porque de fato ela não chega no zero. Até mais infinito. Essa é a imagem da minha função. Vocês devem estar cansados, né? 1h30 para matar o cara. É verdade. E a gente arrumando os horários, né? Aí meu bem disse, quem sabe a gente faz então até as 10h30. Sim, né? Tu tá viajando, né? E ela, eu acho que não, né? Eu sei, óbvio que não. O cara até fica até às 10, já fica só querendo ir embora. Sim. Querendo matar a aula. Pessoal, volto a dizer para vocês de novo. Os resuminhos
eu indiquei lá no estudo de matemática, tem isso aqui e está no slide. Tudo, toda a nossa aula de hoje está no slide. Tá? Ah, é fantástico. Então, se para vocês ficou confuso alguma coisa de hoje, vale a pena ir lá no resuminho, tá? Tentar fazer alguma coisa desse tipo, certo? O que a gente vai fazer nas próximas aulas é o inverso exponencial. Só um minutinho. Alô? É o Luciano. Ah, tá. Não, porque eu estou trabalhando agora. Vou botar uma questão de URGS aí para nós. Tentar fazer. As trêsinhas ali pra gente pensar. O pessoal lá adora colocar nas provas. Essa parte exponencial não pretendo colocar aqui, tá? Então fiquem tranquilos, aqui vai ter só a quadrática. Tá, aí é o seguinte, ó. Eu digo que é uma questão de vestibular, a pessoa gosta de colocar, porque ela está comparando quantidades, certo? Ela está pegando uma coisa. Eu sempre tento pensar aquelas variáveis ali como se fossem números, certo? Ali no primeiro, ali, ó, por exemplo, se eu pegar um número ao quadrado, será que é maior do que pegar esse número e colocar ele lá no expoente do 2? Qual é a coisa mais natural da gente fazer? É tentar pegar um número que a gente conhece e colocar ali e calcular. Tá? Por exemplo, se eu pegasse ali x igual a 0, quanto é que seria 0 ao quadrado? 0 ao quadrado é 0. Tá? E 2 na 0 é 1. Então, olhando para o x igual a 0, aquela primeira afirmação ali, ela é verdadeira ou ela é falsa? Tentem olhar com um olhar crítico. O que eu posso dizer sobre aquilo ali? Verdadeiro? Ó, Não sei. Tá, tu quer saber se uma coisa elevada ao quadrado é maior do que 2 elevado nessa coisa? Tá, mas aí o
ser qualquer número, né? Pode. Ele quer saber se isso é sempre verdade. Porque ele está geral, né? Sim. Será que um número elevado ao quadrado é sempre maior do que 2 elevado nesse número? Pensando por esse modo, sim. Tá, mas qual modo? Mas aqui o x ao quadrado é maior que 2 elevado ao x. Será? Ó, se o x for 0, 0 ao quadrado é 0, e 2 na 0 é 1. Aí eu estou dizendo que 0 é maior que 1. Mas se pensar o contrário aí, É, mas assim, ó, esse tipo de coisa espessa a gente, tá? Se, por exemplo, eu colocasse o 2 ali, ó. 2 ao quadrado é 4. sim. E 2 na 2 é 4 também. E aí aquilo ali não é maior, na verdade é igual. Igual. Aí não dá. Aí Não dá também. Já achei 2 exemplos que não funciona. Então é mentira. é falso. Aquilo ali é falso. Mas é falso até um certo ponto. Não é sempre falso. Mas se cair alguma coisa e perguntar se é verdadeiro ou falso desse tipo aí, é falso. O primeiro é falso. Primeiro é falso, né? Mas a segunda tá parecendo também. Será que a segunda é falsa também? Só mudou, inverteu. Olha aqui. Ó, sim, invertiu desigualdade. Agora se eu pensasse no 0, 0 ao quadrado menor do que 2 na 0. Ó, 0 ao quadrado é 0, menor do que 1. Opa, tá certo? Não é verdadeiro. Não sei. Eu fiz para um número. Pega outro. Vamos pegar o menos 1. Menos 1 ao quadrado menor do que 2 no menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. E aquele cara de 2 na menos 1 é 1 meio. Opa, estou dizendo que 1 meio é maior que 1. Falso. Tá, mas aí- Eu ia chutar certo, então. É, mas é um chute, né? Sim. Porque tem outros casos que funcionam. Tá, como é que ele sabe que, poxa, eu só mudei as duas coisas e mesmo assim as duas coisas estão falsas? É pra dar um nó, né? Aí então pega tudo. É, mas assim, ó, como a gente é nego velho, a gente já conhece essas paradas de função, Nego velho, eu não a gente é conheço. nego velho, olha o seguinte, como é que é o gráfico de uma função x ao quadrado? É uma parábola, né? É assim, ó. Esse é o gráfico de uma função x ao quadrado. Certo? Como é que é o gráfico de uma função 2 na x? Recai aqui, ó. Meu a é maior que 1, meu a ali é 2. E vai cruzar no 1. Então é uma coisa assim, ó. Vem aqui, pá. Será que em algum momento essa função vai cruzar essa outra? Ou será que ela vai vir pra cá, ó? Em vez de cruzar, ela vem e cresce mais rápido aqui. Pode ser que ela não pegue, né? Será que tem algum cara que elevado ao quadrado é igual a esse cara na x? Tchauzinho. Qual o valor que aquilo ali é válido? Aquela ali é a função afim. Qual que é assim? A retinha assim não? Ou ela é só Não, uma uma parte? curva, ó. Era só a parte da parábola, então. Isso, ó. Vamos recapitular o que eu estou fazendo, tá? Eu achei estranho essas duas coisas que eram falso. Tá. Apesar de uma ser totalmente contrária da outra. Uhum. Tá? Mas então é o seguinte, olha só. Existem pontos onde essas funções aqui, teoricamente, elas vão se cruzar. Ali. Tá? Qual é a coordenada x aqui desse cara? É isso que eu estou me perguntando. Certo? 2. Ó, se eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, isso aqui 2 na 2, que é 4. Então, esse cara aqui é o ponto 2. Aleluia. Aí sim. Aleluia. Eu sei que essa função aqui, depois do 2, essa função aqui é o 2 na x. Depois do x igual a 2, ela é sempre maior que a parábola.
sempre maior que a parábola. Tá? O que acontece? Depois eu vou ter um outro valor aqui que vai valer isso aqui. Que valor é esse negativo? Menos 1. Menos 1? Não vai ser menos 1. Dá pra ser ou não? Ó, porque menos 1 ao quadrado daria 1 e 2 na 1 é 2. Então 2? Pode ficar com 2, a gente já fez. Mas menos 2. Menos 2. Porque do outro lado não tem como. Ó, menos 2 ao quadrado dá 4. Certo? Certo. E 2 na menos 2 vai dar 1 sobre 4. Não. É a mesma coisa. Tá? Mas Mas- 0 não dá, porque como não tá bem ali perto do eixo, né? O que a gente tem que tentar encontrar a partir disso é o seguinte, é quando x ao quadrado menos 2 na x é igual a 0. Porque se eu encontrar um x e isso aqui dá 0, eu meio que encontrei um ponto ali onde eu estou tendo a intersecção dessas duas funções. Certo? Então, aqui é uma justificativa para onde esses casos aqui, eles são falsos sim, porque se eu pegar um valor menor do que 2 ali, aquele de cima não vale, e o de baixo, se eu pegar um maior que 2, não vale. Tá? Então, uma justificativa é isso aqui. Claro que na hora do vestibular, vocês não vão ficar fazendo essas contas aqui. Isso aqui é meio ninja, assim, de ficar fazendo na hora, porque vocês têm tempo para fazer as provas. Mas então, assim, ó, quando tem funções e eu tenho que comparar uma função com a outra, o que eu faço? Pego valores para um x lá e calculo aquilo e comparo com os mesmos valores para outra e vejo qual é a maior. Tá? Fazer isso aqui, fazer isso aqui já é um passo a mais. Tá? Mas que na hora, como vocês vão ter pouco tempo, para resolver questões desse tipo, a gente faz substituição de valores. Tá? A mesma coisa esse cara aqui. Ó. Será que se eu pegar o 3 e elevado a um número é maior do que levar esse número na 3? Veja que é a mesma coisa que está lá em cima. O que eu vou fazer? Vou pegar um x qualquer e comparar isso aí. Até eu pegar um x em que isso aqui não é verdade. Eu posso dizer que é falso. Mas agora se eu não encontrar esse x, então é verdadeiro. Tá? Se eu pensasse no x igual a 0, ó, 3 na 0 é 1. 0 na 3 é 0. Ó, 1 é maior que 0. Tá, vamos ver se eu pego um O x sempre vai ser 0. Não, eu sempre pego o 0, porque o 0 é mais fácil. Ele está no meio ali, né? Uhum. Então eu testo com 0, depois pego um cara negativo e um cara positivo. Beleza. É sempre assim que dá para fazer. Ó, agora vamos pegar o x igual a 1. Se eu pego o x igual a 1, aqui fica 3 e aqui fica 1. Ó, 3 é maior que 1. Vamos botar o menos 1 agora. Aqui se ficar menos 1 vai ficar 1/3. E aqui menos 1 vai ficar menos 1. Ó, 1/3 é maior que menos 1. Não estou achando, cara, que dá erro. Tá? Então um indício que isso aqui seja verdade. Certo? Façam esse outro de tema de casa. Tá? Mas a ideia é essa. Quando eu quero comparar duas funções, é a mesma coisa que perguntar para vocês. Qual é a função que cresce mais rápido? Será que é a reta ou a parábola? O que eu faço? Eu comparo os valores. Tá? Com certeza a parábola ela cresce bem mais rápido. A parábola ela cresce assim, a reta ela vai assim. Certo? Bom, pessoal, acho que por hoje para vocês não fritarem tanto. Deixar vocês felizes. Cara, não é mesmo pra ninguém. Cara, eu lembro que eu me desdobrava isso aqui para dar pro pessoal da engenharia. Que essas aulas aqui de funções eram 2 aulas que a gente tinha para dar.